Olá, galera! Sejam bem-vindos novamente. Alguém já fez aí o exercício? Stephanie, Maria de Fátima, Tainá, Luiz Henrique, Carlos Henrique. Boa noite, professor. Tudo bom? Beleza, e vocês? Tudo Alguém certo, graças a conseguiu Deus. fazer aí? Maravilha. Alguém terminou o exercício aí? Ou pelo menos fez alguma coisa? Alguém conseguiu aí, turma, destacar uma decisão da atividade de transporte? Alguém na sala, alguém na escuta, alguém está me escutando aí, por favor. Caramba, nem no chat vocês estão respondendo, então não tem ninguém me ouvindo. Stephanie, Maria, Tainá, Nicole, Beatriz, Carlos, Luiz, Natália, Ricardo, Marcela, Natália, Adria. Alguém na escuta? Alguém pode me dar um retorno aí? Estou ouvindo sim, professor. Tá, legal. Marcela, muito bom. Alguém conseguiu fazer alguma parte do exercício? Pessoal, é uma resposta simples, sim ou não? Eu não. Nem tentou? Não, professor, eu tentei, mas aí eu não terminei. Então, turma, é assim, de novo, né? Eu estou do lado de cá, não consigo ver do lado de vocês. Juro por Deus que às vezes eu fico decepcionado. É o momento da nossa aula, não era um momento para você estar em casa. Você está em casa, a condição é essa, está em casa, mas é um momento da nossa aula. Acho eu, sinto eu, percebo eu, que vocês deveriam se dedicar nesse momento à aula, mas provavelmente aparecem outros afazeres. O ruim de estar em casa é esse. E aí eu fico chateado, realmente, porque eu até pensava em fazer de novo as perguntas lá no Google Forms, mas eu não vou fazer. Eu não vou fazer dessa vez, porque de 31 alunos, somente 6 responderam o Google Forms da TD2, do material preparatório para TD2. Então, eu não vou perder tempo. Eu vou mandar um questionário para vocês e aí vocês respondam se vocês quiserem, não respondam se não quiserem. Fica difícil. De novo, eu estou do lado de cá. O professor faz o esforço, né, o máximo de esforço possível, mas esse esforço só é recompensado se vocês fizerem o esforço também. Então, pelo jeito, ninguém nem abriu o exercício. A primeira coisa era identificar uma decisão da atividade de transporte. Vocês nem pegaram. Então, é difícil. Eu vou dar o trabalho para vocês, vou apresentar o trabalho para vocês e vou ficar aguardando alguém ter alguma dúvida. Se não tiver Olha, eu dúvida... tenho uma dúvida. Eu gostaria de saber, professor, assim, eu estava prestando atenção na aula, eu vi o que o senhor falou sobre os indicadores, que tem lá o último que é de serviço e tudo mais, só que eu gostaria de saber que tipo de indicador que o senhor fala numa empresa. Que tipo de indicador? Eu falei todos os indicadores para vocês. A aula toda eu falei de indicadores. Indicador é aquilo que a gente indica. Indicador, por exemplo, como é que eu sei que vocês estão indo bem ou não? A nota Pela de vocês... nota. Pela nota. Isso é um indicador, Marcela. Entendi, mas
A Mas eu empresa não usa... consegui associar ao meu terminal, por exemplo. Então, mas o terminal carrega o quê? Por exemplo, vamos pegar um terminal de containers. Um terminal de containers, vamos pegar o Termag, que eu tenho as informações mais simples. Ele faz 13.500 toneladas por dia. Então, o indicador dele é 13.500 toneladas por dia. Se ele fizer mais que isso, ele está melhor do que a meta. Se ele fizer menos do que isso, ele está pior do que a meta. Para ele fazer esses 13.500 toneladas por dia, ele precisa de quanto guindaste? Ele precisa de 4. A gente fez as contas. Cada guindaste tem que fazer quanto? Então, tudo isso são indicadores, Marcela. Indicador é aquilo que eu então quero tá bom. medir. É aquilo que eu quero medir para saber se o meu desempenho, se aquilo que eu estou realizando na minha empresa, na minha tarefa, está dando resultado. De novo, a coisa mais simples, por exemplo, eu não sei, vocês, né, a grande parte da turma do Comex são meninas, né? E eu não sei se vocês gostam de futebol. Toda vez o professor dá um exemplo de futebol. Por quê? O resultado do futebol é quanto foi o jogo. 2-1 para um time. Mas esse time que ganhou de 2-1, que teve o resultado de 2-1, jogou mal. Jogar mal é desempenho. Então, mesmo esse time jogando mal, ele ganhou resultado. Agora, nas empresas não tem isso. Isso só tem no futebol. No basquete, se um time jogar mal, ele não vai ganhar. No vôlei, se um time jogar mal, ele não vai ganhar. Mas no futebol tem disso. Ele pode até jogar mal e ganhar. Isso, traduzindo para as empresas, é o resultado da empresa. O resultado da empresa tem a ver com o que ela fatura, com quantos empregados ela tem, com os equipamentos que ela tem, com quanto ela gasta. Então, todas as empresas, então, eu até pedi para vocês, vão lá e perguntem para as suas empresas quais são os indicadores dela, quais são as metas dela, quais são as metas de vocês, como é que ela mede o desempenho de vocês, como é que ela mede o resultado de vocês. Aí é importante vocês irem procurar essas informações, pegar todo aquele conteúdo que está sendo dado em sala de aula e ir lá no trabalho de vocês e procurar colocar isso na prática. Então, eu posso dar o exemplo da Termag, eu posso dar o exemplo da Petrobras, mas eu não posso dar o exemplo da empresa de vocês, porque eu não conheço. Então, o ideal é que vocês mergulhem dentro da empresa de vocês e conheçam, de novo, a empresa de vocês tem uma sequência. Ela é um negócio. O que é o negócio da empresa? Negócio da empresa é aquilo que gera receita, é aquilo que gera dinheiro para a empresa. Aonde entra dinheiro da empresa de vocês? O que ela faz? Professor, minha empresa faz pizza. Então, toda venda de pizza é a geração de receita. Então, o negócio da empresa é vender pizza. Por quê? É vendendo pizza que entra dinheiro. Depois do negócio, eu tenho uma missão. Qual é a missão da empresa? Ou seja, o que ela oferece para o público. Depois eu tenho uma visão. O que essa empresa quer ser a um curto, médio e longo prazo. Depois eu tenho as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, o que é o meu interno e o meu externo. Depois, com isso, eu estabeleço meus objetivos e metas. O que a minha empresa quer? Então, eu preciso ter dinheiro suficiente para pagar os custos fixos e variáveis, ter dinheiro para remunerar o capital e ter dinheiro para gerar lucro, para eu ter dividendos e ter dinheiro para investimento. Isso são os objetivos e as metas da empresa. Com isso, ela faz as estratégias para alcançar isso. Depois que ela fez as estratégias, o que ela tem que fazer para alcançar, ela vai no plano de ação, que é o como que cada um de vocês contribui para a empresa de vocês atingir as metas dele. E quando eu tenho metas, o como fazer, eu vou medir essas metas para saber se o resultado, se o desempenho está adequado. Então, tem coisa, pessoal, que vocês têm que me perguntar mesmo, porque senão fica no passado. Passado é passado. Vocês falam que não tem dúvida, passou. Aí eu dou um exercício simples para vocês, ninguém nem fez a primeira coisa, a primeira letra. Então fica difícil. Eu gostaria que alguém apresentasse o exercício, mas não dá. Então fica difícil. Eu vou apresentar agora o exercício para nota. Não tem como. Mas é difícil, turma, é difícil, juro por Deus. Depende tudo de vocês. Depende de vocês. Não depende do professor. O professor faz o esforço dele. O resto depende de vocês. Na hora em que tiver uma entrevista para uma nova empresa,
um novo emprego, um novo cargo, são vocês que vão estar lá, não vai ser o professor. Eu não quero aqui, não tenho a pretensão de chamar a atenção de vocês, só tenho que falar para vocês que o resultado de vocês depende do desempenho de vocês, nunca vai ser do professor. Lógico, o professor pode ter feito, pode não ter atuado do jeito que deveria atuar. Então eu peço para vocês, me perguntem, façam perguntas, que a gente vai tentar extrair o máximo possível. Mas se não fizer pergunta e não fizer o exercício de fixação, aí fica difícil. Muito, muito difícil. O exercício de fixação é onde você consegue colocar os ensinamentos na prática. Se você não tentar fazer isso, você não vai fazer. De novo, vai ser muito difícil. Vamos falar sobre o exercício, então. O exercício, para compor a nota da TD3, vale 1 ponto. Em grupo, de preferência com os mesmos integrantes do terminal portuário. Ou seja, desde aquele exercício que a gente fez na TD1, que a gente fez na TD2, a gente vai fazer na TD3. Vocês viram durante o conteúdo que cada terminal tem lá as suas tarefas, cada tarefa tem a sua profissão. E cada tarefa é realizada por um agente, por uma pessoa. Essa pessoa e a máquina também têm uma performance. Essa pessoa e essa máquina dão um resultado. Então, diante das operações de recebimento da carga, armazenamento da carga e entrega da carga do terminal portuário escolhido, ou seja, o meu terminal, a BTP, a Termag, tá? E aí, né, diante desse aqui, incluir este conteúdo em um item novo do trabalho. Então, eu peço para vocês pegar esse conteúdo que vocês vão fazer agora de indicadores e colocar lá naquele trabalho. Tá? Vai lá, cria um item naquele trabalho, coloca lá no sumário e acrescenta esse item. Se tiver bibliografia, coloca. E se não tiver, já tem lá, não precisa colocar. Agora, olha só o que vocês vão ter que fazer. São 6 itens. Primeiro item, escolher 3 indicadores. Um em cada tipo de operação, ou seja, um indicador no recebimento, um indicador no armazenamento e um indicador na entrega. E aí eu peço para que você justifique a escolha. Justificar a escolha do indicador do recebimento, do indicador do armazenamento e do indicador da entrega. Depois, você vai estabelecer para cada um desses indicadores que você escolher no 1, qual é a meta e os limites inferior e superior. Justifique. Então, por exemplo, você tem lá na Termag que operar no recebimento, né? Porque a Termag recebe, no recebimento eu tenho que operar 13.500 toneladas por dia. Então, qual é o meu indicador? Aquilo que eu vou medir. Quantas toneladas eu recebo por dia? Esse é meu indicador. Para esse indicador, qual é a meta? Toneladas por dia, né? Desculpe, os 13.500 é o que eu vou mexer, né? Qual é a minha meta? 13.500. Então, meu indicador, toneladas de recebimento por dia no recebimento. Qual é a meta? 13.500. Por que eu sei que é 13.500? Porque foi dado no problema. Então, vocês têm essas informações já do terminal de vocês. Vocês fizeram um exercício da produtividade de vocês. Então, a produtividade é um indicador. E os limites inferior e superior. Então, você vai colocar 13.500 é a meta, pode ser até 13.600, mas nunca pode ser abaixo de 13.000. Justifique. Por quê? Porque se eu fizer abaixo de 13.000, eu não vou ter receita para pagar os custos fixos e variáveis e não vou gerar lucro. É isso que é a justificativa. Informar para cada indicador se é da atividade principal ou secundária. Aí você precisa ver o que eu acabei de passar para vocês. Se ele está dentro do transporte, do processamento de pedidos ou do gerenciamento de estoque, ou das outras atividades secundárias. Número 4. Informar para cada indicador se é de performance ou se é de resultado, se é de eficiência ou se é de eficácia. Justifique. Eu estou pedindo para vocês indicar indicadores.
Agora eu estou pedindo para você falar se ele é um indicador de performance. Já já eu te abro o microfone, Marcela. Ou se ele é de resultado. Informar para cada indicador se é de acompanhamento ou de controle. Ou seja, se eu estou lá naquele indicador, se eu consigo mexer no controle e aprimorar aquele indicador, ou se eu só vou acompanhar. Justifique. E informar para cada indicador qual é a frequência, com que frequência as medidas devem ser obtidas. Por acaso, da Termag, é toneladas por dia. Então, informar cada indicador. Como é que eu meço ele? Toneladas por dia, toneladas por mês, toneladas por semestre, toneladas por ano. Justifique. Você criou o indicador, você vai justificar. Marcela, você queria fazer uma pergunta, por favor. Sim, professor. Na 1, eu vou escolher um tipo de indicador para cada operação, né? De cada operação. Isso. E tenho que justificar o porquê aquele número é um indicador? Não. Não. Por que você escolheu aquele indicador? Então, por exemplo, toneladas por dia, que é o indicador da Termag, certo? Sim. A Termag recebe do navio com adubo e ela tem um guindaste e ela tem que pegar por dia 13.500 toneladas. O indicador dela é toneladas por dia no recebimento, beleza? Por que escolheu? Aí você vai falar, porque é o indicador fundamental para que eu acompanhe a movimentação do terminal e o resultado financeiro do terminal. É a justificativa. Ah, entendi, professor. Legal. Tá bom, obrigada. Aí isso vale também para armazenagem. Qual o indicador? Por quê? E para entrega, por exemplo, a Termag recebe do navio, armazena temporariamente e manda para caminhão ou ferrovia. Já o terminal, a grande parte do terminal de vocês, recebe de navio o container, armazena temporariamente o container e manda para o Brasil na importação. Na exportação, vocês recebem o container cheio, ou às vezes estufa o container, armazena temporariamente e entrega para o navio. Beleza? Beleza, obrigada. Alguém mais? Alguma pergunta? Vocês podem estar fazendo, se comunicando, né, de hoje até terça, mas a aula de terça-feira, todinha a aula de terça-feira, vai ser só para vocês fazerem esse exercício, tá? Eu vou abrir um Zoom na terça-feira, ver se alguém tem alguma dúvida, fecho e só abro às 22h30. Então, a aula de terça-feira é exclusiva, 1h40 para vocês fazerem esse exercício. Quem já quiser fazendo, né, já ir desenhando, quais são os indicadores, né? O indicador do recebimento, o indicador da armazenagem, o indicador da entrega. Qualquer um. Por isso que eu dei aquela tabela para vocês. Se vocês já tivessem feito o exemplo, o exercício de fixação, toda atividade de transporte é entrega. Toda atividade de armazenagem é armazenagem. Quase toda atividade de estoque é armazenagem. Então, vocês já iam ter uma ideia de qual é o item de controle. O indicador, né? Item de controle ou indicador é a mesma coisa. Aí vocês vão ter que, né, matutar se é um indicador de acompanhamento ou de controle, se é um indicador de desempenho ou de resultado. E aí vocês vão perguntando, vão trazendo essas dúvidas na semana que vem. Mas nesse caso, Marcela, é mais ou menos isso, tá? O indicador no recebimento, movimentação, toneladas por dia. Justificando, tá. Qual é a meta? Se eu já sei a meta, que é 13.500, pô, eu já vou lá e coloco a meta. A maioria de vocês já sabe qual é a meta anual da movimentação de containers, de tonelada. Pô, eu já vou usar essa. Ok? Ok, turma? Professor, só uma dúvida. Se a gente não conseguir encontrar algum dado da empresa, se a gente não conseguir encontrar algum dado da empresa, a gente pode fazer alguma dedução para tentar encaixar o que for melhor? Estimativa é o nome, Ana. Estimar, pode. Isso, Pode é isso sim. mesmo. Pode sim. Tá bom. Pode estimar. Professor, não achei o resultado que eu queria para o meu indicador. Você tem a oportunidade de mudar de indicador, Ana, ou de estimar, sim, não tem problema nenhum. Por exemplo, olha só, eu tenho 220 funcionários na Termag e um indicador meu é fazer treinamento de 20 horas por mês. Eu estou, né, estimando, porque não tem essa informação lá.
Ok? Ok, prof, consegui entender. Obrigada. De nada. Falou, Bruno. Quem mais deu? Deixa eu ver quem está no chat aqui falando. Kainara, ok. Quem não fez a TD2 pode fazer só essa parte do trabalho? Pode, Kainara. Pode, sem problema algum. Quem não fez e quem não tem... é a mesma Kainara. Ok, beleza. Pode fazer, Kainara, não tem problema não. Quem fez a TD1 e a TD2 inclui esse item já naquele trabalho da TD1 e da TD2. Cria um itemzinho e fala indicadores, né? Indicadores. E aí você vai colocar esses 3 que eu pedi. Um no recebimento, um na movimentação e armazenagem, outro na distribuição, na saída, na entrega. Galera, boa noite, bom final de semana a todos e continuem se igualmente. cuidando. Boa noite, prof. Boa Boa noite. noite. Boa noite.